Elisa, a gente até costuma chamar de recesso branco aquele intervalo que tem ali em julho no Congresso Nacional, quando não se aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre. Porque pela legislação, o Congresso só entra de recesso oficial se aprova as diretrizes do orçamento do outro ano. O que a nossa Constituição prevê? Se aprova as diretrizes, a LDO, no primeiro semestre e no segundo semestre o orçamento em si, porque aí já sabe exatamente o que arrecadou, o que deixou de arrecadar e tem uma noção maior do orçamento do próximo ano. Mas para ter noção do atraso, a gente não aprovou nem as diretrizes, nem a LDO, que dirá o orçamento do ano que vem em si. Todo esse problema, a gente sabe, entra na questão do governo federal tentando cumprir ali com a meta fiscal, tem esse problema da medida provisória que buscava arrecadar verba e acabou caducando ali na Câmara dos Deputados e no Senado como um todo. Está uma bagunça orçamentária para o ano que vem. E agora, o que o Ministério da Fazenda busca são alternativas para poder conseguir arrecadar 35 bilhões de reais, é muita coisa que a gente está falando. É um buraco grande no orçamento. Por quê? A previsão era arrecadar esses 35 bilhões com o aumento do IOF ou a sobretaxação que a gente viu caducar naquela medida provisória de alguns fundos de investimento, aumento ali também na cobrança em cima dos jogos, né, das bets. Enfim, a medida provisória não foi para frente, o governo precisa de 35 bilhões, não sabe de onde tirar, está falando sobre a possibilidade de cortar e, inclusive, numa espécie de ameaça, cortar do repasse de emendas parlamentares e está toda essa confusão, por isso ninguém consegue aprovar nada sobre o orçamento. Teve uma pequena vitória, ainda consta no site oficial do Congresso Nacional que amanhã teríamos a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas o próprio líder do governo e o relator do texto já adiantaram para a nossa reportagem aí durante a madrugada e a manhã de hoje que deve adiar para a semana que vem. Então, a Haddad hoje conversa com o presidente do Senado. Por que o presidente do Senado? Porque essa análise do orçamento ela é feita em sessão conjunta do Congresso, quando se junta Câmara e deputados. E o presidente do Senado, ele é também o presidente do Congresso Nacional. Então, cabe a ele decidir a agenda, que dia que vai votar esse texto nessa sessão conjunta de deputados e senadores. Expectativa era amanhã, como eu disse, já falaram que deve ficar para a semana que vem, uma mini vitória do governo, mas isso não significa que o governo sabe de onde vai tirar esses 35 bilhões. O governo não quer cortar, lembrando que ano que vem é um ano eleitoral. Falar em tirar 35 bilhões, deixar de gastar, é deixar de investir em programas que podem ajudar na reeleição do atual presidente Lula. Então, o ministro Haddad está nessa gangorra, tentando prever alguma fonte de arrecadação, enquanto consegue o adiamento aí dessa sessão para a semana que vem. Mas estamos já em outubro, não se aprovou nem as diretrizes e precisa, obviamente, aprovar o orçamento do ano que vem para a máquina pública não deixar de caminhar, né, Elisa?